Olá pessoal, bem-vindos ao canal, fico feliz que vocês estejam aqui. No episódio de hoje, vamos dar uma olhada mais de perto neste dispositivo aqui atrás de mim. Este é o Typhur Sync Oven. Sou grande fã dos produtos Typhur. Usamos várias sondas sem fio deles em churrascos e na cozinha, além da Soulsvid Station e a Dome 2 Air Fryer. Então, quando tive a oportunidade de testar e cozinhar no Typhur Sync Oven, um forno de convecção, agarrei a chance. Então, vamos dar uma olhada nesse aparelho. Vou dar minhas primeiras impressões e depois cozinhar. Vamos ver como o aparelho se sai. Gostei do tamanho, não é grande nem pequeno. Imagina esse forno em imóveis para alugar, Airbnbs e até apartamentos pequenos onde não cabe um forno grande. O aparelho tem painéis de aço inoxidável ao redor quando levanto. Eu não diria que é muito pesado, mas também não é leve. Na verdade, parece que tem um peso bom. Na parte de cima, temos a sonda sem fio que vem junto. A sonda só funciona com o Typhur Sync Oven, mas ao removê-la, sincroniza facilmente. Você vê na tela uma lista de tipos de proteína que pode ajustar conforme o preparo. Você pode ajustar o ponto de cozimento pressionando algumas vezes. O aparelho possui predefinições, mas é possível alterá-las a qualquer momento. Se não gostar de 160, gire o botão superior e ajuste a temperatura. Por exemplo, pode cozinhar a carne de porco a 143. Pronto! Você pode usar o modo manual para definir a temperatura-alvo da sonda como quiser. No lado direito da tela estão disponíveis todos os outros modos. Basta girar esse botão e você vai percorrer as diferentes opções que eles têm. E são 12 opções de cozimento. Perceba que dependendo da opção, o aparelho sugere a posição da grade. Então, se formos fazer fermentação a 95 graus, ele diz para colocar na posição número 1 da grade. Se for assar, coloque também na posição 1. Para fritar sem óleo, use a posição 2. Para grelhar, a 3. Assim, não há dúvidas de onde colocar. Se você quiser mudar a temperatura em qualquer modo, o botão de cima ajusta a temperatura e o botão de baixo ajusta o tempo. Se apertar rapidamente este botão, a luz acende por alguns segundos. Se apertar 2 vezes rápido, toca um bip e ela permanece acesa. Se mantiver pressionado, pode alternar entre Fahrenheit e Celsius. O botão de pré-aquecimento permite pular essa etapa. Se eu ligar o aparelho agora, o forno começa o pré-aquecimento. Se apertarmos o botão de pré-aquecimento, ele não pré-aquece e já inicia a contagem. Nunca uso isso. Quase sempre pré-aqueço o forno antes de usar, mas é bom ter essa opção. Vamos abrir o aparelho. Primeiro, noto a ampla área de cozimento com 3 espaços para grades, conforme o que for cozinhar. Grade aqui em cima, posição 3. Você pode preparar hambúrgueres, bifes, quesadillas. Essa é a grade da Air Fryer e, claro, sua assadeira. E eu sei que o que eu vou dizer parece loucura, mas ao longo deste vídeo você vai me ver colocar um frango inteiro nessa assadeira e depois mostrar onde você tem espaço suficiente para colocar a cesta da Air Fryer bem em cima. Então, se você quiser cozinhar várias coisas ao mesmo tempo, com certeza pode fazer isso. Certo? Vamos tirar essas 2 grades e dar uma olhada dentro desse aparelho. Até agora tudo é muito fácil de tirar, sem nenhum problema. Perceba que temos algumas resistências na parte de baixo, temos algumas resistências ali na parte de cima, e bem no centro da parte de cima você tem um ventilador de convecção, que vai manter o ar quente circulando dentro do seu forno. E isso vai, na verdade, diminuir o tempo que leva para cozinhar o que quer que você esteja preparando. O interior desse forno parece ser de fácil acesso, fácil de limpar. Não vejo muitas peças que possam ser quebradas se você for descuidado com as prateleiras. No final do vídeo, conto minha experiência de limpeza com o aparelho. É isso, esse é o resumo. Eu gosto do design, da construção, do espaço interno e gosto que dá para controlar tudo pelo próprio aparelho. Eles parecem fáceis de usar, mas se você tiver o aplicativo Typhur, também pode controlar o aparelho pelo aplicativo. E sabe de uma coisa? Vamos lá começar a cozinhar. E o que vamos cozinhar primeiro é uma picanha assada. Eu consegui encontrar uma picanha por $1,50 a libra. Agora, claro, não era a picanha mais bonita que já comprei. Quero dizer que o açougueiro me disse que ela ficou tempo demais no freezer e, basicamente, estava vendendo com um grande desconto. E tudo bem para mim. Então vamos ver se conseguimos transformar essa picanha de $1,50 a libra em algo magnífico. Vamos nessa!
Para o nosso assado de picanha, vamos começar com um pouco de azeite de oliva, alecrim picado e tomilho. Também vamos adicionar um pouco de alho, sal, pimenta do reino preta moída, na hora, a quantidade que você quiser, e então misturar tudo. De última hora eu pensei, sabe de uma coisa? Vamos adicionar um pouco do nosso tempero saboroso para realçar aquele elemento de umami na nossa picanha. Deve ficar incrível! Com isso pronto, deixe descansar em temperatura ambiente por 20 a 30 minutos para os sabores se misturarem enquanto preparamos a picanha. E aqui está a nossa picanha com um super desconto. Já teve dias melhores, com certeza, mas por $1,50 a libra eu não vou reclamar. Nós vamos transformar isso em algo delicioso. Temos vários tipos de cortes aqui. Então, o que vamos fazer é transformar isso em um assado de picanha. Vamos amarrar e depois temperar com aquele tempero que preparamos. Agora, há pequenas áreas que precisamos cuidar. Se não fizermos nada na ponta, vai cozinhar demais. Você pode decidir deixar ou não. Vou tirar isso e misturar a carne moída, moer tudo ou fazer linguiça, como quiser. E com a outra metade também, vamos fazer o mesmo. Isso vai cozinhar demais se assar assim. Então vamos cortar para que fique basicamente um pedaço uniforme, um assado uniforme. A gente não falou muito sobre isso, mas do jeito que amarramos aqui, as fibras da carne estão indo da esquerda para a direita. Então elas estão indo no sentido do comprimento. E fizemos isso porque, ao cortar a picanha, cortaremos contra as fibras. Tudo certo, pronto, simples. Agora é hora de pegar um papel toalha, secar a carne e então vamos pegar a mistura de azeite, alho, especiarias e ervas que acabamos de preparar e passar nela. Depois de cobrirmos completamente o nosso assado, eu limpei a bandeja para que nada disso queimasse durante o processo de cozimento. Agora é hora de ligar o forno, então vamos fazer algo um pouco diferente aqui. Vamos começar com uma temperatura alta e terminar com uma temperatura baixa, nesse modo assar. Então vamos começar pelo modo assar. E repare que minha temperatura pré-definida é 190 graus Celsius. Vamos aumentar para 220 graus, certo? Então vamos apenas girar esse botão superior aqui. Esse é o botão de temperatura para 220 graus Celsius. E eu quero diminuir o tempo para 25 minutos, e então vamos apertar iniciar. O aparelho vai pré-aquecer. Então a primeira metade desse preparo vai ser com tempo programado, 220 graus por 25 minutos. Certo? Então enquanto isso está pré-aquecendo, precisamos pegar nossa sonda sem fio. Não precisaremos da sonda sem fio no início, pois faremos 25 minutos a 220 graus. Mas assim que esse tempo acabar, vamos mudar para o modo da sonda e eu vou te mostrar como isso funciona. Vamos inserir isso no centro do assado. Neste momento, não usamos a sonda de temperatura, mas na segunda metade da receita usaremos. Veja como essa sonda é crucial para resultados perfeitos no assado. Estamos quase terminando o pré-aquecimento. Isso é uma das coisas peculiares dessa máquina. Assim que termina de pré-aquecer, ele muda automaticamente para o cozimento e o tempo entra em contagem regressiva. Agora, por acaso eu estou na frente do aparelho neste momento, mas se você não estiver na frente do aparelho, ele vai começar, sabe, a contagem regressiva até você chegar até ele. A solução simples é adicionar mais tempo. De qualquer forma, falaremos mais sobre isso no final do vídeo. Vamos colocar a cessadeira na posição 1. Essa é a grade mais baixa, bem no centro. Feche e deixe cozinhar. Estamos quase no fim da primeira metade do cozimento. E essa alta temperatura vai criar a crosta saborosa e dourada na picanha. Agora vamos mudar para o modo de sonda. E repare que aqui você tem todas as diferentes opções de proteínas. O que vamos fazer é mudar o ponto para mal passado. E o ajuste pré-definido para mal passado é 125. Mas vamos diminuir um pouco girando o botão para a esquerda. Vamos baixar para 122. No momento, a temperatura interna da picanha está em 80 e 8,5 e a do forno em 375. Vamos baixar isso também para uma temperatura de 275 graus Fahrenheit.
Agora estamos na segunda metade do preparo. Reduzimos a temperatura do forno e usaremos a sonda sem fio para avisar quando estiver pronto. Assim que a temperatura interna da nossa picanha chegar a 122, terminamos. E aí está. Completamente pronto, tudo certo. Assim fica a nossa picanha. 122 graus internos. Vamos cobrir um pouco e deixar descansar por cerca de 10 minutos. Agora é interessante porque, ao olhar no app ou no próprio forno, você vê a temperatura interna do que cozinhou, se tiver a sonda. Agora, a temperatura interna está subindo devagar, o que é normal após cozinhar. E quando cortarmos esse assado de picanha, é bem provável que ele acabe ficando em torno de 54 graus Celsius, 55 graus Celsius. Beleza, chegou a hora da verdade. Isso aqui está com um cheiro absolutamente incrível. Vamos lá, vamos cortar e ver como ficou. Olha o suco! Se você quiser fazer um molho, fica muito saboroso. Está cheio de alho e ervas. Vamos lá! Isso está lindo! Era exatamente isso que queríamos. Uma picanha ao ponto para mal passada, assada à perfeição. A gordura, já vamos falar dela, mas parece estar perfeitamente derretida. Muito suculenta. Eu consigo sentir a gordura nas minhas mãos, né? Isso vai simplesmente derreter na sua boca assim que você der uma mordida. Uau! Beleza. Vamos cortar uma fatia e experimentar. Que jeito fácil de preparar uma picanha. Beleza! Picanha! Beleza, pessoal? Eu estou adorando como esse assado de picanha ficou. Corte contra a fibra. Veja como está macia e suculenta. Tão suculenta e saborosa. A gordura ficou com uma crosta linda e ainda macia, então deve derreter na boca, dando textura e sabor incríveis. Uau! Beleza, isso foi fácil e está incrível. Agora vamos testar um modo diferente com alguns tater tots no modo Air Fryer. Queremos um exterior crocante e centro macio, como se fosse frito por imersão, então vamos passar um pouco de óleo por fora. Você não precisa fazer isso, mas realmente ajuda na textura quando estiver pronto. Na máquina vamos mudar a configuração para o modo Air Fryer. A temperatura padrão é 360. Vamos aumentar para 400 Fahrenheit. E o tempo pré-definido é de 18 minutos. Vamos aumentar para 22. Agora, tudo isso é personalizável. Então, realmente depende do que você procura, da sua preferência pessoal. E talvez seja preciso fazer alguns testes aqui. Vamos apertar o botão de ligar e deixar pré-aquecer. Quanto ao cesto que vamos usar, vamos utilizar o cesto da Air Fryer, que vai na posição número 2. Tem muito espaço nesse cesto para o modo Air Fryer. Mesmo com espaço, quero evitar sobrecarga e manter o bom fluxo de ar no Typhur Sync Oven, especialmente na metade do cozimento. Faltam 11 minutos, só vou dar uma sacudida. Sabe, só para mexer os tater tots e deixar terminar de cozinhar. É assim que fica agora que está pronto. Estou adorando a nova cor. Uau, ficaram incríveis. Acertamos a cor, mas será que conseguimos a crocância e textura certas? É isso que buscamos. Pega esse aqui, dá uma quebradinha. Isso, estou bem animado. Adorei como os bolinhos ficaram. Uma cor linda de todos os lados. Eles definitivamente têm aquela casquinha crocante. Não sei se o microfone capta, mas está crocante por fora e macio por dentro, como um bolinho de batata deve ser. Parece até frito por imersão. Isso mostra que qualquer petisco, como palitinhos de queijo, nuggets de milho ou pimentas recheadas, ficaria ótimo. Na verdade, até nessa configuração, imagino que suas asinhas de frango ficariam incríveis também. Eu comeria isso o dia todo. Coloque queijo derretido e talvez chile.
Vamos fazer cookies com manteiga, açúcar e açúcar mascavo extra escuro, batendo tudo. Bata bem, acrescente baunilha e 2 ovos. Misture, depois adicione bicarbonato, canela, sal, um pouco de farinha, bastante gotas de chocolate meio amargo e aveia. Misture novamente até tudo se incorporar e você ter uma massa de cookie linda. Agora, faça as bolinhas. Estou usando uma colher de sorvete de 2 colheres de sopa parainás para a massa. E vamos colocar isso no congelador. Agora vamos preparar nosso forno. Vamos colocar na função para cookies. E repare que a temperatura de pré-aquecimento está em 165 graus Celsius. Eu quero aumentar para 175 graus Celsius e vou diminuir o tempo para cerca de 12 minutos. Acho que isso vai me dar um cookie bem macio, sem ficar passado demais. No último minuto, decidi usar a assadeira para assar esses cookies gelados. E o forno está recomendando que a gente coloque na posição número 2, que é bem no meio. Temos cookies de aveia com chocolate. Agora, cada um gosta dos cookies de um jeito, e há muitos fatores que determinam como seus cookies vão sair em um forno como esse. O tamanho do cookie, a receita, sabe, a posição da grade onde você coloca. Então, eu pessoalmente gosto de um cookie bem macio, e não gosto que as bordas fiquem muito crocantes. Então, se eu mordo a borda e ela esfarela toda, para mim esse não é o cookie ideal. Certo, então vamos dar uma olhada nisso. Isso está muito bom, bem macio, até mesmo nas bordas. Certo, então isso foi mais para a frente. Vamos provar este aqui primeiro e depois vou provar um mais para trás, porque embora eu não diria que a parte de trás seja extrema, ela tende a ter alguns pontos levemente mais quentes. Então, vamos ver como ficaram os de trás. Mas vamos experimentar este aqui. Esse é o cookie perfeito, na minha opinião. Vou experimentar um do fundo, pois costuma haver um ponto levemente mais quente. Parece ótimo. Uau, igualmente macio. A diferença é pequena. Quando assado no ponto, o centro fica muito macio. O exterior, a crosta dele, é firme, mas não crocante. Eu consigo apertar e comprimir, o que para mim é o ponto perfeito. Eu adoro um bom cookie de aveia com gotas de chocolate. Esse aqui tem um toque extra de sabor de melaço, um toque de canela. Delicioso! Vamos fazer mais um teste, outro preparo. Estamos nos divertindo demais aqui hoje. Vamos assar um frango inteiro no Typhur Sync Oven e ver como ele fica. Não sei se você vê, mas o forno está ligado com 6 torradas. Não me importo com o jeito que ele torra, tenho certeza de que faz bem. O que eu quero fazer é mostrar para você as zonas de calor e acho que conseguimos ver isso melhor quando fazemos torradas. Então, no final deste vídeo, vou mostrar como fica. Vamos assar um frango. Vamos começar com um frango inteiro. E o que eu fiz antes disso foi deixá-lo na salmoura por cerca de 3 horas. Então, ele ficou na salmoura com um pouco de sal e um pouco de açúcar. Vamos abrir esse frango ao meio. Vamos tirar a espinha, secar o frango e cozinhar de modo uniforme. Depois, pressionamos o osso do peito até estalar. Pronto! Agora que tudo está mais achatado, gire as coxas para dentro e coloque o frango na assadeira, onde cabe perfeitamente. Agora é hora de temperar. Então, vou pegar uma manteiga composta que fiz usando chili crisp, alho e tomilho, nada muito especial, e colocar entre a carne e a pele, tanto no peito quanto nas coxas. Regue o lado de fora com azeite e esfregue bem. Vou temperar bastante para criar uma crosta, mas você pode temperar levemente se preferir. Uso páprica, alho e cebola em pó, sal, pimenta do reino, salsa e um pouco de tomilho.
Agora vamos abrir o aplicativo do Typhur Sync Oven e ir para as receitas. Quero ver se tem alguma receita que a gente possa simplesmente apertar aqui e ver o que acontece. Então, estou indo para as receitas do Typhur Sync Oven e parece que, ok, tem um frango assado com manteiga de alho e limão. Não é exatamente o que estamos fazendo, mas pode funcionar. Assim como nas outras receitas do Typhur, ele mostra todos os ingredientes. Ele te dá instruções passo a passo do que você está fazendo. Então, se você está começando agora na cozinha, essas são receitas super fáceis de seguir e você vai conseguir resultados bem saborosos. Mas, como eu disse, não vamos seguir essa receita. Vamos apenas usar o programa de cozimento. E por isso, eu já apertei o botão de iniciar o cozimento. Agora estou retirando a sonda do Typhur Sync Oven. E ao fazer isso, veja o que ocorre. Aparece no EPIF. A temperatura programada para o frango é 165, mas acho um pouco alta. Vou apertar aqui e diminuir essa temperatura manualmente. Então, vamos apertar o botão de menos até chegar à temperatura final desejada, que para mim, acho que vou deixar em torno de 154. Acho que essa temperatura é ótima. O frango ficará macio e suculento, ainda mais porque ele ficou na salmoura antes. Agora vamos apertar os botões de ajustar e iniciar. Agora receberemos instruções. Ele mostrará como inserir a sonda, basicamente na parte mais grossa do peito do frango. Depois de apertar OK, ele avisará que é preciso pressionar o botão de iniciar no Typhur Sync Oven. Vamos inserir a sonda na parte mais grossa do peito do frango. E quero garantir que vou inserir até a pequena linha branca na sonda, indicando profundidade suficiente. Com a sonda posicionada, apertamos iniciar na máquina. É muito fácil. Minha preocupação é, será que essa sonda encosta na porta? Vamos ver o espaço disponível. Quero mencionar que, como abrimos esse frango em borboleta, dá uma olhada nisso. Você pode colocar o cesto da Air Fryer em cima, se o frango não for grande, e adicionar batatas, legumes, couve-flor, brócolis, o que quiser, assando tudo junto. Agora você tem uma refeição completa só no Typhur Sync Oven. Incrível! Mas não faremos isso. Vamos apenas cozinhar o frango e ver como ficou. O frango parece ótimo, mas como ficou o cozimento, vamos deixar descansar 1 minuto antes de cortar. A sonda sem fio trabalhou bem de novo. Será que funcionou? Vamos começar pelo peito de frango e ver como ele está de perto. Oh, uau! Uau! Isso está incrivelmente suculento. Absolutamente incrível. Também estou adorando a textura. Muito macio. Vamos começar pela carne branca e ver como ficou. Lá vai. Uau! Isso é absurdo. Beleza! Vamos experimentar um pouco dessa carne escura com um pouco de pele. Opa, aí está. Certo, vamos lá. Bem suculento, dá para sentir isso até na hora de engolir. Uau, isso está bom. Carne escura bem cozida. Tem aquela essência de manteiga, alho, ervas e óleo de pimenta crocante. Uma bela crosta sobre a pele. Vou pegar mais um pedaço dessa carne branca. Esse aqui também tem um pouco de pele. Uau, isso está tão saboroso. Vou encerrar o vídeo para compartilhar minhas considerações finais sobre o Typhur Sync Oven. Não o considero uma Air Fryer, apesar de ter essa função. Ele prepara tater tots muito bem. Qualquer coisa que você faria na Air Fryer, como batatas fritas, palitos de queijo ou asinhas de frango, pode ser feita no Typhur Sync Oven.
Considero esse aparelho mais parecido com um forno de convecção de bancada, pois tem capacidades muito mais amplas. O aparelho possui funções como desidratar, fermentar, assar, cozinhar, tostar, além de preparar bagels e várias outras opções. Você tem diferentes grades e diferentes posições para essas grades que permitem fazer várias coisas. Realmente, tudo depende do que você está buscando. E dependendo da função que você escolher, seja assar, grelhar, cozinhar, desidratar, pré-aquecer ou fermentar, se você estiver torrando, fazendo bagels ou usando como uma air fryer, os elementos de aquecimento, que são dois, ativam-se em níveis diferentes. Dependendo do modo escolhido, o aparelho pode ativar só a parte de cima, só a de baixo ou ambas, com ou sem ventilador de convecção, cozinhando de formas diferentes. Uma das primeiras coisas que notei e realmente gostei no forno Typhur Sync foi o espaço interno para cozinhar. Para mim, isso é ótimo porque você pode preparar várias coisas ao mesmo tempo ou coisas relativamente grandes. Quando medimos, você tem aproximadamente 35 centímetros de largura, 28 centímetros de profundidade e um pouco menos de 18 centímetros de altura, o que nos dá uma capacidade total de cozimento de 25 litros e meio. Em todas as diferentes coisas que venho cozinhando com este forno Typhur Sync, eu uso a bandeja de assar mais do que qualquer outra, então ela quase sempre fica na parte de baixo. Como você viu neste vídeo, colocamos a cesta da Air Fryer sobre ela com um frango. Você pode carregar as 3 prateleiras, lembrando que as temperaturas variam entre a parte de cima e a de baixo, conforme a configuração escolhida. Você pode cozinhar muita comida de uma vez, se quiser. Achei o aparelho bem intuitivo. Todas as funções são controladas diretamente no forno. Se você tiver um smartphone e baixar o app da Typhur, pode controlar o aparelho pelo celular. Você tem acesso a várias receitas, não só do forno Typhur Sync, mas também do Dome e da Air Fryer. E você pode navegar pelo catálogo da Typhur com receitas já testadas que funcionam no seu aparelho. Você também pode usar o criador de receitas com IA da Typhur, inserir os ingredientes desejados e criar sua própria receita. Desde o início, a Typhur, com sua estação sous vide, com a fritadeira sem óleo Typhur Dome 2, com o forno Typhur Sync, tentou tornar o ato de cozinhar mais acessível. Receitas fáceis de seguir, testadas, tutoriais em vídeo, você sabe, orientações passo a passo, que dão, você sabe. O cozinheiro caseiro que talvez esteja apenas começando não tem a experiência na cozinha de um chefe experiente ou de alguém que já cozinha em casa há muito tempo. Isso dá a ele aquele gostinho de sucesso. E com este aparelho em particular, acho que eles acertaram em cheio. Eu simplesmente adorei. Uma coisa que eu realmente adoro nele também é a sonda sem fio, que vem incluída. Então conseguimos usar isso em algumas das nossas preparações. Nossa picanha ficou incrível. E então, sabe, usamos ela no nosso frango assado, o frango mais suculento, macio e saboroso que comi em muito tempo. Embora uma sonda sem fio não torne o aparelho infalível, acredito que aumenta as chances de sucesso na cozinha, especialmente ao preparar algo que exige controle preciso de temperatura. O bom é que não precisa parear ou sincronizar. Ele já faz isso automaticamente. Tudo o que você precisa fazer é tirar do estojo. Ela é ativada e você já pode usar. Então eu gosto de ver algo assim em um aparelho desse tipo. Quanto à limpeza, o forno é fácil de limpar. As grades são removíveis e podem ser lavadas com água e sabão. Essa grade em particular, porém, provavelmente é mais difícil de limpar se você deixar queijo derreter e grudar nela, certo? Se fizer palitos de mussarela ou jalapeños recheados e o queijo passar pela grade ao ficar crocante, será preciso esfregar para limpar. O mesmo vale para a assadeira. Se você não limpar a assadeira imediatamente, se deixar de lado pensando, depois eu limpo, ou algo assim, então vai acabar tendo que esfregar bastante. Descobri que, se limpar logo após, usar enquanto ainda está quente, é bem rápido, leva só alguns minutos. A bandeja na parte inferior do forno pode ser limpa com um pano ou lavada com água morna e sabão e limpa facilmente. As paredes internas também podem ser limpas com um pano. No geral, diria que é um aparelho fácil de manter e limpar. Minha sugestão quando se trata de limpar um aparelho como esse seria simplesmente passar uma esponja com sabão rapidamente depois de cada uso. Fica muito mais difícil de limpar quanto mais tempo você demora entre as limpezas, porque qualquer resíduo de óleo, qualquer respingo
tende a grudar e queimar a cada vez que você usa. Então, se você quiser que seu aparelho fique bonito, novo e brilhando por dentro e por fora, passe um pano rapidamente depois de cada uso. Quando se tratou dos pontos quentes dentro do forno, sinceramente, eu não achei que fossem tão ruins assim. Alguns pontos quentes sutis apareciam mais ao fundo e no centro, mas em todas as receitas isso não fez tanta diferença. Ainda assim, é algo para ficar atento. E eu pensei, sabe qual seria a melhor maneira de demonstrar visualmente como o forno cozinha em relação aos pontos quentes? E aí pensei, quer saber, vamos fazer umas torradas. A gente falou sobre isso um pouco mais cedo. Vou te mostrar o resultado das torradas para você ver qual área ficou mais quente. Para isso, usamos a função torrada. Colocamos 6 fatias e escolhemos o nível 6 de tostagem. Esse foi o resultado final. Agora, só para explicar o que está acontecendo, essa fileira de cima aqui estava mais próxima da porta e essa fileira de baixo estava mais para o fundo. Repare nessa fatia aqui, provavelmente foi a que menos tostou, enquanto essa aqui no meio foi a que mais tostou. Mas, como eu disse antes, não achei que foi nada exagerado. Se comprar um desses, recomendo fazer um teste de torrada para identificar as áreas que esquentam mais no forno. Minha experiência geral com o forno Taifer Sync, assim como com todos os outros produtos da Taifer que já usei, foi extremamente positiva. O aparelho é muito fácil de usar. Toda a comida que preparamos nele ficou absolutamente incrível. O tamanho era adequado. Somos uma família de 5 e conseguimos preparar várias coisas ali em pouco tempo para alimentar a família. Eu realmente acho que o aparelho tem uma curva de aprendizado, mas não em relação às funções. As funções são super fáceis de usar. Mas entender a relação entre o modo que você seleciona, assar, grelhar, fritar com ar, seja qual for o modo que você escolher, o tempo que você vai cozinhar e a temperatura em que você vai cozinhar. Então, nessa categoria em particular, eu realmente acredito que cada usuário vai ter que experimentar um pouco. E se você está começando a usar unidades como essa, talvez eu recomendaria ficar com algumas das receitas pré-definidas que o Taifer tem no aplicativo deles. E isso vai te dar uma noção básica. E então, sabe, se você quiser algo um pouco mais crocante, se quiser algo um pouco menos passado, ou seja lá o que for, você pode começar a ajustar e aí passar a dominar o aparelho. Como mostrado no vídeo de hoje, modificamos bastante as receitas, aumentando temperatura e tempo, tudo baseado na experiência com unidades como essa. A única coisa estranha que eu pediria para o Taifer, talvez corrigir em uma atualização, e eu entendo completamente isso. Isso pode ser um problema do Eric, sabe? Não é você, sou eu, é esse tipo de coisa, é o cronômetro de pré-aquecimento, certo? Assim que você vai pré-aquecer, no momento em que o aparelho atinge a temperatura, o cronômetro automaticamente inicia a contagem regressiva. Então isso significa que você meio que tem que estar presente. Não recebi uma notificação no celular avisando que o aparelho estava pré-aquecido. Seria bom se o celular avisasse: pronto, seu aparelho está pré-aquecido. E aí você talvez até tenha que abrir a porta, colocar sua comida, fechar a porta, e no momento em que você fecha a porta, o cronômetro inicia a contagem regressiva. Então, se eu tivesse uma lista de desejos para a Taifer, seria isso, mas no final das contas, tudo o que você precisa fazer é ajustar o cronômetro, o que é muito fácil de fazer. Sabe? É só girar até voltar ao tempo desejado, e aí você pode deixar cozinhar. Então, não é nada demais. Se busca um forno de convecção de mesa prático, veja a descrição ou o comentário fixado, pois colocarei o link do site da Taifer e da página deles na Amazon. Porque agora a Taifer está fazendo a promoção mais absurda que eu já vi no forno Taifer Sync. De agora até 12 de abril de 2026, a Taifer está oferecendo $50 de desconto no preço que já está com desconto. E se você usar o código deste vídeo, vou colocar bem aqui, COOLAF10, você vai ganhar mais 10% de desconto no seu pedido. Esse é o menor preço que já vi essa unidade ser vendida desde o seu lançamento. Absolutamente incrível. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem saber um pouco mais sobre a minha experiência pessoal, deixem um comentário aqui embaixo. Se você gostou do episódio de hoje, deixa um like. E se você é novo no canal, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever e no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por estar aqui.
A gente se vê no próximo vídeo. Beleza, mais uma mordida desse assado de picanha. Sério mesmo. Isso está simplesmente incrível. O nível de sabor desse assado está fora de série. Você consegue imaginar um sanduíche de rosbife de picanha? É disso que eu estou falando.